Hoje eu vou falar sobre 4 erros comuns dos casais que estão em crise financeira. Nesse exato momento nós estamos ajudando um casal que nos procurou com uma dificuldade financeira muito particular. Não é nenhuma dívida, mas é uma dificuldade e tem a ver com as finanças. E nós estamos vivendo dias em que as famílias estão entrando em crises financeiras, com problemas financeiros. Às vezes não há nenhuma crise, mas é um problema financeiro. Aquela família que, por exemplo, não pode agendar umas férias, não tem como fazer isso. Uma família que não tem como programar algum tipo de passeio mais elaborado. Por quê? Por causa de recurso. É uma família que não pode comprar certas coisas, adquirir certas coisas. Ou talvez alguém que não pode sair todo final de semana para comer fora, para ir numa pizzaria, numa hamburgueria ou num restaurante, enfim. Não pode fazer essas coisas por questões financeiras. Nós estamos vivendo tempos assim. E hoje eu queria falar dos erros muito comuns, de 4 erros que os casais cometem, e isso vai gerar uma crise financeira. E aqui eu estou falando, logicamente, de crise, tá? Não estou falando de salários baixos ou dificuldade para comprar uma ou outra coisa. Estou falando de casais em crise financeira mesmo. O primeiro erro dos casais que entram em crise financeira, o primeiro erro é não planejarem juntos as finanças do casal. Eles até planejam, mas não planejam juntos, planejam de formas separadas. Nós estamos vivendo assim num tempo onde os casais cada um tem o seu dinheiro, né? Cada um tem a sua... eles sentam para dividir as contas. Você paga a luz, eu pago a água, você paga o condomínio, eu pago a escola das crianças, e só. E aí cada um se vira, né? Você compra a carne, eu compro o arroz, feijão, os legumes. Só nisso aí que senta para programar. Não sentam juntos para planejar a vida financeira. Eu não estou falando de divisão de pagamento das contas mensais. Estou falando de planejamento financeiro. Os casais não sentam para fazer isso, e isso é um erro comum e um erro drástico e um erro que tem levado muitos casais a terem conflitos conjugais e a crises financeiras muito difíceis. Nós temos visto, assim, recentemente nós estamos conversando com um casal que ainda tem essa dificuldade de juntar para planejar as finanças. Então ele trabalha, ela também trabalha fora, os dois trabalham, e o que eles fazem é isso que eu falei: eles dividem as contas que cada um compra para dentro de casa. E só, não fazem nenhum tipo de planejamento para as finanças do casal. E essa coisa de se juntar, só o fato do casal se juntar para poder planejar já é um passo grandioso para a solução dos conflitos que venham por causa das finanças ou para evitar a crise financeira. Olha o que diz aqui o autor de Provérbios, capítulo 16, versos de 1 a 3, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão
estabelecidos. O autor bíblico aqui está falando de planos, de fazer planos, e entregar estes planos nas mãos do Senhor. Para que vocês não entrem em crise financeira, é preciso que vocês planejem juntos e vocês executem esse planejamento juntos. Não dá para ficar um fazendo uma coisa e outro fazendo outra. Um ou outro vai extrapolar, vai quebrar o cartão, né? Vai extrapolar o limite do cartão, ou vai gastar mais do que deveria, ou vai querer fazer alguma outra coisa que não estava nos planos, né? E vai ter que pedir socorro para o outro. E aí está gerada uma bola de neve numa crise financeira. Não faça isso. Planejem juntos a vida financeira de vocês. Essa questão de planejamento, vocês não podem desprezar. Ela é vital, especialmente nos nossos dias. Nós estamos nos dias de gasolina cara, de carne. Quando você vai no açougue, no supermercado, você se assusta. Você antigamente, você comprava 5 sacolas, você gastava no máximo R$50. Hoje, dependendo do que você coloca nessas 5 sacolas, você vai levar para casa R$200, R$300. 5 sacolinhas de supermercado. A crise financeira está aí, né? As coisas estão caras e é preciso que nós planejemos com sabedoria. Jesus também falou disso, desse planejamento. No verso Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus diz assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então Jesus está falando de um homem que está planejando construir uma torre, está planejando uma construção, ele se assenta primeiro para calcular. Jesus está falando assim: olha, isso é básico, o sentar para calcular. Às vezes no casamento tem um ou outro que não gosta muito de lidar com dinheiro. Sempre tem. Sempre tem aquele que vai dizer assim: eu não gosto muito de sentar para ficar calculando, fazendo planilhas, fazendo tabelas e tal. Eu não gosto disso não, mas é preciso. Se você não gosta, de repente seu cônjuge gosta, seu marido, sua esposa gosta. E você se assenta junto com ele ou com ela para fazerem juntos. Olha, aqui em casa nós temos vou mostrar aqui uma planilha, certo? Uma pequena planilha daqueles gastos que são gastos mensais nossos. E eu e a Ângela, nós nos sentamos juntos mensalmente para a gente ver e rever o que precisa. Está gastando demais aqui, corta colar. Aqui em casa, por exemplo, a Ângela não gosta muito de sentar para ficar calculando, tá? Para falar a verdade, nem eu gosto muito não, mas a gente precisa fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. E então nós nos sentamos mensalmente, uma vez por mês, onde a gente vai estar verificando os gastos mensais e ver o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode tirar para a gente não entrar em crise financeira. É preciso fazer isso juntos. Esse é o primeiro erro, então, dos casais que entram em crise financeira. Eles não planejam juntos a vida financeira. O segundo erro é que os casais que estão em crise financeira, eles não se contentam com o que Deus tem dado. E esse é um erro terrível, né? Não se contentar com aquilo que Deus tem dado. Nós temos visto muito essa coisa do espelho, né? Os casais se espelhando em outros casais. Por exemplo,
na sua família, o seu irmão, o seu cunhado ou alguém adquirir uma televisão de 60 polegadas, né? 70 polegadas, sei lá, nem sei se existe, mas 60 polegadas. Adquirir uma televisão grande dessa, né? E você olha aquele negócio e você vê aquele negócio, meu cunhado comprou, eu preciso comprar. E você fica com aquele negócio, a televisão é grande, tem uma imagem de cinema, e você fica com aquele troço no coração, aquela palavra, aquela voz no seu coração dizendo compra, 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 você precisa comprar também. É muito bom, olha a imagem, olha isso, olha aquilo, olha o que você pode fazer. Você acessa a internet pela televisão e essas coisas todas. E isso fica na sua mente, martelando no seu coração e você não pode mais, ainda assim, vai e compra. Aí compra parcelado em 300 vezes de R$1, 300 prestações de não sei quantos reais. E vai e compra, que fica pagando eternamente aquela televisão, com juros altíssimos, não podia fazer. Mas você não se contentou com a sua televisão de 30, 40 polegadas, que Deus já deu para você. E não esperou o tempo. Porque pode ser que Deus, de repente, até depois queria dar isso para você, queria te dar condições para você comprar, mas você não esperou o tempo, você quis logo e comprou. Isso, eu estou falando, dando o exemplo da televisão, mas isso vale para tudo, para carro, para passeio. Nós, uma vez, cuidamos de um casal que estava endividado por causa de uma viagem que eles fizeram, num passeio caríssimo. Ficaram pagando aquele negócio, olha, e ficaram endividados porque não conseguiram pagar, tiveram que enrolar isso, essa dívida, e isso foi muito triste, muito triste. Por quê? Porque não se contenta com aquilo que Deus deu, aquilo que Deus tem dado no momento. Pode ser que Deus queira te dar um carro novo, mas não é para agora. Então você se contenta com o carrinho que Deus te deu, né? Deus me deu agora um Palio. Eu me contento com o meu Paliozinho que Deus deu e fico com ele até o dia em que eu tenha condições de adquirir outro. Mas para eu não entrar em crise financeira, nem eu, nem a Ângela, nós não entrarmos em crise financeira, nós nos contentamos com aquilo que Deus tem dado agora, não é? Nós estamos juntando dinheiro, a gente vai adquirir um carro melhor daqui para frente, mas por enquanto não. Eu preciso me contentar com aquilo que Deus tem dado. Um dos erros muito comuns que levam casais para crises financeiras é não se contentar com aquilo que Deus tem dado no momento. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8. Olha o que o apóstolo diz. Porque nada temos trazido. Aliás, deixa eu ler o verso de número 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Preste atenção nessa palavra. Contentamento, ou seja, eu vou me contentar com aquilo que Deus tem me dado. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte: fique contente com aquilo que Deus tem dado para você. Porque às vezes a gente olha para aquilo que Deus ainda não deu. E a gente fica triste porque a gente não tem aquilo que Deus ainda não deu. E fica olhando para aquilo que Deus não deu. Ainda, pelo menos, né? Mas a gente não esquece de se contentar com aquilo que Deus já deu no momento. Aquilo que você tem é aquilo que Deus está dando para você no momento. Fique contente com isso. As coisas virão, outras coisas virão, pode ficar calmo, despreocupado, outras coisas virão. Deus é um Deus de bênção, é um Deus galardoador.
mas você se contente com isso agora, para você não entrar em crise financeira. Bom, esse é o segundo erro que os casais que estão em crise financeira cometem. Eles não se contentam com aquilo que Deus tem dado. O outro erro, o terceiro erro que os casais que estão em crise financeira cometem é querer crescer imediata e desordenadamente. Querem crescer, mas querem crescer a qualquer custo, a qualquer preço. É agora, tem que ser agora. E vamos fazer, e aí entra em parafuso, né? Entra numa ansiedade, numa ciranda louca. Por quê? Porque tem que ser agora. Aí repete aquela frase, né? Ou vai ou racha. E aí acaba rachando. Acaba não indo, acaba rachando. Por quê? Porque quer crescer de uma maneira imediata e de uma maneira desordenada. Ninguém cresce assim, tá? As únicas pessoas que crescem de maneira muito rápida são as pessoas que ganham na Mega Sena, na loteria, né? Mas também mais de 90% das pessoas que já ganharam na Mega Sena hoje estão pobres. Por quê? Porque cresceram muito rápido, desordenadamente, e pum, caíram muito rápido. A fonte de lucro com piedade, o apóstolo Paulo diz. Grande fonte de lucro e a piedade, ou seja, tem que fazer isso, grande fonte de lucro é a piedade, tem que fazer isso de uma maneira ordenada, de uma maneira piedosa. Não dá para você querer crescer de uma maneira relâmpago. Não, você não vai conseguir ficar milionário da noite para o dia. É questão de trabalho, é questão de entrega, não é? Hoje em dia não é nem aconselhável você ficar milionário, porque que tem de assalto, de coisas. Essa madrugada mesmo aqui, de frente para minha casa, eu fui acordado 5 horas da manhã com gritos. Aliás, eram as 4 e pouco da manhã, começaram os gritos, polícia, polícia, polícia. Aí quando eu fui lá na frente olhar, né, na janela, olhar o que estava acontecendo, tinham vários carros parados, todos carros importados, chiquérrimos, de pessoas bem vestidas, jovens, deviam estar vindo de alguma balada, né, gritando por polícia porque alguém queria roubá-los, queria roubar os carros. Não é nem muito aconselhável hoje ser milionário, não. Mas se Deus te der, amém, que Deus te abençoe, né, com isso. Mas eu estou falando desse erro das pessoas que tentam desesperadamente crescer e obter e comprar e ter dinheiro. Nós vemos muitos gurus na internet falando sobre dinheiro, sobre como obter dinheiro. Muitos coaches, até pastores, né? Dentro das igrejas evangélicas, essa coisa da vida financeira, do crescimento rápido, né? Desse negócio de vamos lá, vamos fazer acontecer, você vai ganhar muito dinheiro. Cuidado com esse negócio, cuidado com isso. Você pode ganhar dinheiro, pode, a Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, e a gente vai falar sobre isso, vai ler sobre isso. O problema é que os casais às vezes querem crescer de uma maneira imediata e desordenada. Deixe que Deus conduza o processo. Deixe que Deus aponte para você os caminhos e crie os caminhos para que vocês cresçam financeiramente. Não façam isso dessa maneira desordenada. Olha o que o apóstolo Paulo também diz em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso de número 10 agora. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça
olha, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro. A pessoa ama o lucro, ama o dinheiro, ama a vida confortável. Às vezes você vê alguém na internet falando sobre vida financeira, venha ganhar a vida, ter a vida financeira dos seus sonhos. Aí ele mesmo está encostado numa Ferrari, ou então ele está num hotel, aí ele diz assim, olha, está vendo onde eu estou agora? Eu tenho liberdade para ir onde eu quiser, você também pode ter. E aí os casais entram nessa e se perdem. É preciso fazer a coisa de maneira ordenada e sem querer entrar vamos dizer, nesse canto da sereia. Não entre nessa jogada de lucro fácil, tá? Vocês vão entrar numa cilada. É preciso que vocês trabalhem, que vocês planejem e que vocês esperem o tempo de frutificar. As coisas vão frutificar. O fruto do seu trabalho vai germinar. Você vai ganhar dinheiro. Você não se preocupe se você trabalha e você quer ter uma vida financeira boa. Não tem nenhum problema nisso. Se você quiser ter uma casa boa, se você quiser ter um carro bom, não há nenhum problema nisso. Eu tenho amigos, grandes amigos, que financeiramente estão tranquilos. Alguns deles não precisam nem trabalhar mais. Grandes amigos que têm carro importado, têm uma casa na beira, um apartamento na beira, de frente para o mar. São ótimas pessoas, mas que cresceram com o trabalho, de uma maneira ordenada, esperando o tempo de Deus para ganhar o dinheiro, e Deus foi multiplicando, até que chegou naquela posição. Né? Mas não entrou no conto do vigário, não entrou nesse frenesi de querer ganhar dinheiro de uma maneira desordenada e rápida e imediata. Não entre nisso. Boa parte dos casais que nós cuidamos aqui, que a Ângela e eu cuidamos aqui, que tiveram problemas financeiros, são casais que quiseram entrar nessa de ganhar dinheiro rápido. E aí, infelizmente, se deram muito mal. Não faça isso. O último erro que eu queria comentar com você, dos casais que estão em crise financeira, é que eles não consagram o dinheiro ao dono do dinheiro. Ou seja, o dinheiro deles é só para eles. Não é para trazer glória para aquele que lhes deu o dinheiro. Quem é que paga? Aí uma pergunta, né? Eu sempre faço uma pergunta dessa para um casal que vem falar sobre dinheiro com a gente, né? Quem é que paga o seu salário? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa pergunta, não, é o meu chefe, é a minha empresa, né? Eu trabalho na empresa tal, meu chefe, é ele que paga meu salário. Errado. Não é o seu chefe que paga o seu salário. Não é a sua empresa que paga o seu salário. Quem paga o seu salário é Deus. Em última instância, quem dá o seu salário é o Senhor. Por quê? Porque se ele não tivesse aberto as portas para você, você não arrumaria esse emprego. Segundo, se ele não tivesse dado inteligência para você, você não estaria nessa colocação que você está. Terceiro, se ele não tivesse dado saúde para você, você jamais iria conseguir trabalhar e receber esse salário. Então, quem paga o seu salário é Deus. Certo? Seu verdadeiro patrão é o Senhor. Então, o erro, um erro crasso e terrível dos casais que enfrentam crises financeiras é não consagrar o dinheiro ao dono do dinheiro, que é o Senhor.
usam o seu dinheiro para si mesmos, mas não usam o seu dinheiro para glorificar ao Senhor que paga o seu salário. O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso que eu estou dizendo aqui. Lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O apóstolo Paulo fala de socorro aos necessitados, de dar. Melhor é dar do que receber. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele quer que nós usemos o nosso dinheiro para a glória dEle, e não para a nossa glória, e não para nós mesmos. E quando nós usamos para a glória do Senhor? Quando nós mantemos o reino de Deus nessa terra. Olha, deixa eu dizer uma coisa, existem tantos missionários precisando do recurso financeiro que Deus tem dado para você. Existem tantas pessoas, de repente, na sua cidade, na sua vizinhança, precisando do dinheiro que Deus tem dado para você, de você fazer uma compra, entregar para eles. Não é? Não estou falando de você distribuir dinheiro, não. Mas eu estou falando de você usar o recurso que Deus tem te dado para a glória dele. Existem tantas instituições que cuidam de drogados, instituições que cuidam de crianças com câncer, instituições que cuidam de crianças com síndrome de Down, instituições que cuidam de várias coisas que precisam do recurso. Ou precisam de alguma coisa que você pode fazer. Você precisa usar o dinheiro para a glória dele, para a glória de Deus. Quer ver? Olha o que Tiago diz aqui. Capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E quando está falando visitar aqui, não é ir lá fazer uma visita, tá? É uma visita financeira. Visitar com alguma coisa, né? E a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Então, ele está falando aqui, visitar os órfãos. A verdadeira religião é, você é religioso, você crê em Deus, você crê em Jesus. Então, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, olha, se você não visita órfãos e viúvas nas suas tribulações, se você não está lá para ajudá-los nas suas tribulações, e olha aqui, órfãos e viúvas, nessa época em que o apóstolo Tiago escreveu essa carta, eram os seres mais desamparados da terra. Por quê? Porque nessa época aqui, o homem trabalhava. Era o homem que trazia o pão, né, para dentro de casa. Então, quando o órfão não tinha um pai, quando a mulher não tinha um marido, eles iam fatalmente para a mendicância. Eles iam mendigar. Não é? Existiam postos de trabalho até colocados para eles também, mas eram postos bem lá embaixo, de menor escala. Essas pessoas eram dependentes dos homens, dos maridos, dos pais. Então, quando você tinha um órfão e uma viúva, eram os seres mais desamparados que existiam. E o apóstolo Tiago está dizendo isso, olha, Deus te deu recurso, por favor. Você é religioso, você acredita em Deus, então vá lá. E um dos erros mais comuns dos casais que estão em crise é que eles não ajudam os desamparados. Eles fazem só para si mesmos. E aí ficam lamentando depois, Deus nos abandonou, Deus não ajuda mais, não ama a gente. Olha só, o fulano tem prosperado e nós não. E fica olhando para os outros, fica reclamando da vida. E esquece que ele mesmo
não estendeu a mão. É a lei do retorno. Eu falei ontem sobre esse efeito bumerangue, sobre essa lei do retorno. É a lei do retorno, certo? Aquilo que você semeia, você colhe, né? Então semeie na vida de outro, faça a obra de Deus, use os seus recursos para o reino de Deus. E certamente Deus vai multiplicar os seus recursos em paz, alegria, né? E naquilo que Deus, nas bênçãos que Deus pode dar para você. Não cometa esse erro de não consagrar o dinheiro ao dono do dinheiro. Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu casamento. São esses os 4 erros que casais que estão em crise financeira cometem e não volte a repeti-los, não cometa esses erros. Reveja tudo isso e diga assim, não vou cometer esses erros para não entrar em crise financeira. Que Deus abençoe vocês.